Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Há muito pelo que nós podemos dar graças, há muito pelo que nós podemos estar gratos. Podemos estar gratos por um lindo pôr do sol, podemos estar gratos pela nossa saúde, podemos estar gratos pela nossa família e pelos nossos filhos e filhas. A vida, por si própria, é algo de estarmos gratos, por termos vida, para podermos apreciar a vida, por podermos ser alegres. E devemos estar gratos pela graça que Deus nos deu de sermos perdoados pelo sacrifício e pela morte de Jesus Cristo. É algo para dar graças também. E por isso, graças por termos a oportunidade do seu plano de salvação e de termos a vida eterna. Por isso, queridos irmãos, há muito pelo que nós podemos estar gratos. Há muito pelo que nós podemos ter gratitude. Ou gratidão, digamos assim. Mas, queridos irmãos, hoje quero falar acerca de estarmos gratos pelas obras. Estarmos gratos pelas obras. E alguns vão perguntar: o que é que estás a dizer? Gratos pelas obras? Não somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça e devemos estar gratos e ter gratidão pela graça que recebemos. Mas o que dizer acerca de obras? Não devemos estar gratos por obras? Se não houvessem obras, trabalhos, não teríamos, por exemplo, casas, não teríamos estradas, não teríamos uma série de coisas, porque isso tudo envolveu trabalhos, envolveu obras. Deixe-me perguntar de outra maneira. O que é que você vai fazer pela eternidade fora? O que é que você vai fazer pela eternidade fora? Você vai sentar aos pés de Jesus, vai olhar para a cara dele pela eternidade inteira e vai tocar uma harpa? É isso a ideia de eternidade para muitas pessoas? Simplesmente fazer nada? Passar a eternidade a fazer nada? A eternidade sem trabalho, simplesmente a descansar eternamente. Você apreciaria isso? Pela eternidade? É isso felicidade? Ora, está claro, você e eu precisamos de ter férias. Precisamos de parar e descansar. Precisamos de um período de férias que é bom para nós. Sim, precisamos disso. Mas depois de você estar um bom período de férias, não chega a um ponto que deseja de voltar a trabalhar? Queridos irmãos, o que é que você e eu vamos fazer durante a eternidade? Qual é a nossa obra? Qual é o nosso trabalho durante a eternidade? Porque vai haver um trabalho, vai haver uma obra para nós fazermos durante a eternidade. E a pergunta é: estamos agora a preparar-nos para essa obra? Estamos agora a preparar-nos para essa obra? E por isso então vamos olhar a trabalho, a obras, de uma maneira
um bocadinho diferente hoje. E por isso quero que virem para João, capítulo 5, versículo 17. Perdão, João 5, versículo 17. 5, versículo 17. Mas ele, isto é, Jesus Cristo, disse aos judeus que o perseguiam: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse que ele e o Pai trabalham, fazem obras. Fazem obras, trabalham. Vejam um bocadinho mais adiante, em João capítulo 10, versículo 32. João 10, versículo 32. Diz assim: disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual me apedrejais? Demonstrou muitas obras boas da parte do Pai. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por blasfémia. Queridos irmãos, vemos que o Pai trabalha. Jesus Cristo trabalha. Vejam, por exemplo, no versículo 37. Jesus disse, falando ainda acerca nesse ponto de trabalho, versículo 37 diz: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não me credes, crede nas obras. Acredita nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Queridos irmãos, crer nas obras, crer na obra de Deus. Queridos irmãos, claramente, obras são necessárias, Deus trabalha, Jesus Cristo trabalha, até a lei do sábado, pensem bem, a lei do sábado diz assim: trabalhem 6 dias e depois descansem no 7º. Trabalhem 6 dias. Isto é como se dizer que se você não trabalha por 6 dias, talvez esteja a quebrar a lei do sábado, não é? Porque é necessário trabalhar por 6 dias. Que isso é parte da lei. O ponto aqui é, queridos irmãos, é que obras são necessárias. Jesus Cristo foi o Criador. Criou as estrelas, as galáxias, os montes, os rios. Às vezes nós vemos fotografias lindíssimas de rios e de montes e de campos lindos. E isso é obra de Deus, o Criador. Nós estamos gratos pelas essas obras. David, por exemplo, escreveu nos Salmos, muitos salmos, dando glória e graças a Deus pelas maravilhas de Deus. As maravilhas que Ele criou. A beleza da terra e do planeta e das coisas que Ele criou. Mas agora deixem-me fazer uma pergunta aqui. Qual é a maior obra de criação de Deus? E porque Jesus Cristo foi o nosso Criador, quem nos criou, qual é a maior obra de criação de Jesus Cristo?
Pensem nisso. Qual é a maior obra de criação de Jesus Cristo? O que vocês acham? Agora virem comigo a Salmo 74. Salmo 74. Salmo 74, versículo 12. Salmo 74, versículo 12. Ora, Deus, o meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. David está a dizer que Deus é aquele que faz obras de salvação. Queridos irmãos, a maior obra de Deus é a obra de salvação do homem. Isto é, a fazer-nos filhas e filhas de Deus. É o acto maior de criação de Deus. A obra maior dele. O plano de salvação de Deus. Vejam um bocadinho mais adiante em Salmo 75. Versículo 1 e 2 diz assim: graças te rendemos, ó Deus, e graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, as tuas obras maravilhosas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Que é parte do plano de criação de Deus. O plano de salvação de Deus para o homem é que vai haver um julgamento. Isso é uma obra, a obra de julgamento. Queridos irmãos, Deus nos revela o seu plano de salvação através dos dias santos de Deus. E nós temos um guia de estudo para estudarem a Bíblia e para verificarem o significado dos dias santos de Deus. Os dias santos de Deus não é o Natal, não é dias que as pessoas observam hoje em dia, feriados religiosos, pessoas que não estão na Bíblia. Os que estão na Bíblia, infelizmente, a maioria do mundo não os observa. Porque dizem, não é preciso fazer isso. Mas se não é preciso, então por que é que observam o Natal? Queridos irmãos, Deus nos dá um plano de salvação através dos seus dias santos. O plano de salvação de Deus, digamos assim, é a maior obra de Deus para nós. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Falando acerca de Jesus Cristo, disse assim no versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, isto é Jesus Cristo, tornou-se o autor da salvação. O autor é aquele que faz. É aquele que faz um trabalho, uma obra. É o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sim, precisamos de obedecer. Precisamos de obedecer a salvação para os que lhe obedecem. Pessoas dizem, não é preciso observar as leis de Deus, não é preciso observar as leis de Deus. É preciso observar as leis de Deus. É o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é o autor. Ele é o que trabalha através das obras dele para podermos ser salvos. E por isso precisamos de estar gratos pelas obras. Obras de Deus. Obras de Deus. Eu deliberadamente, no título, deixei parte da frase para fazer com que vocês pensassem um pouco. Porque precisamos de estar gratos pelas obras de Deus.
E como é que isso está ligado, então, às nossas obras? Como é que as obras de Deus estão ligadas às nossas obras? Porque eu perguntei, o que é que vai você fazer para a eternidade? Queridos irmãos, não é então a vida cristã, não é então uma de treinamento para o que vamos fazer no futuro. Por exemplo, você quer ser, por exemplo, um engenheiro químico. Você vai primeiro para a escola e vai ter um estudo universitário em química para poder ser uma pessoa a trabalhar na química. Você quer ser um carpinteiro. Tem que ir para uma escola para aprender acerca da carpintaria, para ser um bom carpinteiro. Tem que praticar, tem que ser ensinado nessa profissão. É lógico. É lógico. Você quer ser um médico. Tem que ir para uma escola de medicina para aprender a ser um médico. Não é? O que é que vamos fazer na eternidade? Não é a vida cristã um campo de treinamento para o que vamos fazer na eternidade? Então, o que é que as nossas obras têm a ver com o que vamos fazer na eternidade? Queridos irmãos, estão diretamente ligados. O que vamos fazer na eternidade está ligado ao que estamos a fazer agora, porque tem que ser um treino para o que vamos fazer na eternidade. Por isso, se hoje em dia estamos a fazer a obra de Deus, sim, de uma maneira limitada, porque somos pessoas físicas, mas estamos a fazer a obra de Deus, então estamos a ser treinados agora para fazer a obra de Deus de uma maneira muito maior quando viermos a ser seres espirituais no reino de Deus. Por isso estamos agora a ser treinados a fazer a obra de Deus para depois podermos fazê-la ainda de uma maneira maior e mais efetiva. E por isso, se você quer ser um médico, tem que estudar e ter a sua mente envolvida acerca dos assuntos e dos estudos para ser um médico de medicina, para sermos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, a governar e a reinar como Ele. Temos que aprender agora a fazer certas coisas neste campo de treino. E por isso precisamos estar gratos pelas obras. Por isso os nossos corações e as nossas mentes têm que estar completamente envolvidas na obra de Deus hoje, para estarmos treinados para fazer a obra de Deus amanhã, na eternidade. Por isso é que Jesus Cristo nos chamou para a vida hoje, para sermos cristãos hoje. Por isso é que Ele nos chamou agora para sermos parte da obra dele, que é de pregar o Evangelho como um testemunho ao mundo e preparar o povo para a obra do futuro. Estamos a ser treinados agora, queridos irmãos, para sermos instrumentos maiores dele no futuro. E por isso as nossas obras hoje
O nosso foco das nossas obras hoje deve ser à volta de fazermos a obra de Deus. Para no futuro podermos continuar a fazer a obra de Deus, mas como seres espirituais de uma maneira muito maior. Mas, se você e eu somos, digamos assim, concentramos-nos só acerca de nós mesmos, não tendo cuidado pela obra de Deus, não tendo cuidado suficiente pela mensagem de Cristo nos ensinou, os ensinamentos que Ele nos deu para sermos discípulos dele, a maneira que Ele nos educou para ser. E a mensagem de Cristo qual é? É a boa nova do reino de Deus. E o que é a boa nova do reino de Deus? É que o mundo hoje em dia é um desastre. E não há solução. Não há governo qualquer deste mundo que venha resolver os problemas mundiais. Isto tudo está um desastre, está a caminho de um caos. A única solução que temos é a vinda de Cristo para resolver os problemas deste mundo. Esta é a obra de Deus, que Ele há de vir para a terra para resolver os problemas do mundo. E a obra dele hoje é para pregarmos esta esperança, a esperança desta promessa, que é simbolizada pelos dias santos de Deus. Queridos irmãos, se o nosso foco é simplesmente interno, para nos desenvolver espiritualmente, internamente, que sim que é importante, mas se é só isso, se os nossos corações e as nossas mentes não estão focadas no trabalho de Deus, conforme é dirigido e guiado por Jesus Cristo, então só vamos desenvolver internamente. E então não temos raízes externas. Então seremos como a semente no solo rochoso. Vejam comigo em Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6, para ver esta parábola acerca da semente no solo rochoso. Mateus 13. Mateus 13, versículos 5 e 6. E diz assim: outra parte caiu em solo rochoso. Outras sementes caíram no solo rochoso, onde a terra era pouco. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Perdão. Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, por não ter raiz, secou-se. Queridos irmãos, nós vamos secar espiritualmente se não temos raiz. E raiz é expandir para fora, além das coisas internas. Expandir para fora. Precisamos de raiz. E por isso diz assim no versículo 20 e 21, a explicar esta parábola, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Ouve a boa nova. E recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra. Não é perseguição por causa de que eu fiz coisas erradas. Se eu fizer coisas erradas, sou castigado, não é? Mas é perseguição por fazer coisas certas por causa da palavra. Se não tenho raiz, essa perseguição
não vou aguentar essa perseguição. Diz assim, logo se escandaliza. Fica logo escandalizado. Oh! Deus vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Não. Não é que Deus faça isto ou aquilo. Não devemos ficar escandalizados. Mas nós precisamos de ter raiz. Porque diz que chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Sim, vai haver angústia ou perseguição por causa da palavra. Por isso, nós precisamos de raízes. Queridos irmãos, nós precisamos ter os nossos corações constantemente na obra de Deus. As nossas orações precisam ser quentes, ferventes, a ferver na obra de Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas têm que ser guiadas, dirigidas para a obra de Deus, porque é onde temos os nossos corações e as nossas mentes focadas. É o que nós queremos que seja feito. Veja então no versículo 23. Mas o que foi semeado, isso é Mateus 13, versículo 23, o que foi semeado em boa terra. Sim, se nós temos raízes, a raiz tem boa terra, uma terra saudável, e a planta cresce. O que foi semeado em boa terra é que ouve a palavra e a compreende e a pratica e vive esta palavra. É parte dele ou parte dela. E por isso essa pessoa frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A pessoa ouve a palavra e entende e obedece. E por isso tem uma perseverança, se mantém nisso, entende que significa uma certa perseverança, de obediência e de fazer certas obras. Então seremos mais felizes, mais abençoados. As vidas terão um significado mais profundo. E isso é o que a nossa vida deve de ser. Porque estamos a pôr a obra de Deus primeiro. Deixe-me repetir uma vez mais. Se os nossos corações e as nossas mentes estão completamente na obra de Deus hoje em dia, foi a razão por que Jesus Cristo nos chamou, e por isso, se as nossas obras se tornam uma parte da obra de Deus, que é parte da função do corpo da igreja de pregar o Evangelho como uma testemunha e preparar o povo, somos parte desta missão, isto torna-se parte de nós, porque temos a nossa mente e o nosso coração focados nisso, então estamos a treinar agora para esta responsabilidade maior do futuro, para sermos instrumentos no futuro de Deus. Por isso, são as nossas obras hoje fazer o trabalho de Deus hoje. Por isso, parte da obra de Deus, parte do seu plano de salvação de Deus, além de Jesus Cristo morrer por nós, porque isso é só, digamos assim, o primeiro passo do plano de salvação, pelo qual está claro a morte de Jesus Cristo, pela qual está claro estamos gratos, temos grande gratidão, mas a obra de Deus é também uma benção que nós temos
para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, preparando-nos a nós para sermos um povo para reinar e trabalhar com Jesus Cristo no reino de Deus. Para quê? Para ajudar a Ele a salvar o mundo. Porque este mundo vai precisar de salvação. Jesus Cristo vem para a terra para salvar o mundo e nós vamos ter a oportunidade de o ajudar a salvar o mundo. A reinarmos com Ele e julgarmos com Ele, debaixo dele. Mas temos que, hoje em dia, estar a treinar nesta obra de Deus, para podermos fazer a obra de Deus mais tarde. E por isso, porque você e eu temos esta oportunidade tão grande de ser uma parte da obra de Deus hoje em dia, isso é algo de estarmos muito gratos, de demonstrarmos muita gratidão. E por isso, não devemos de negligenciar essa oportunidade que temos. Porque se você e eu não estamos a treinar-nos agora para essa responsabilidade do futuro, que foi a razão por que nós fomos chamados, então talvez, se você não está a treinar agora para fazer essa obra do futuro, mas não está a treinar agora fazer isso, porque isso foi a razão por que somos chamados, então você talvez esteja a negligenciar esta grande oportunidade. E por isso, nós devemos estar gratos pela obra de Deus. De várias maneiras. Duas maneiras principais. Primeira, porque recebemos, porque a obra de Deus de salvação é a graça que nós recebemos de graça, que nos perdoa. O sacrifício de Jesus Cristo é parte dessa graça, o que nós recebemos. E devemos estar gratos pelo que recebemos da obra de Deus. Mas o outro lado, digamos assim, o outro lado da moeda, a outra face da cara, digamos assim, da moeda, é o que nós podemos dar, o que nós podemos servir. É a nossa oportunidade de estarmos envolvidos na obra de Deus para salvar o mundo. E as nossas obras hoje são parte da obra de Deus. Mas se as nossas obras hoje não são parte da obra de Deus, porque estamos a andar noutro caminho, então não estamos a ser treinados para a missão para a qual fomos chamados. Queridos irmãos, isto é um ponto importante. Sim, há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre graça e obras. Somos salvos de graça, mas somos recompensados pelas obras. E por isso, não é só graça ou obras, é graça e obras. E por isso precisamos estar gratos pelas obras de Deus, porque somos salvos pelo trabalho de salvação de Deus que nos é dado de graça. E, em segundo lugar, estamos gratos pelas obras, porque nós temos uma oportunidade de estar envolvidos na obra de Deus para salvar o mundo e estamos a receber esse treino agora na obra de Deus aqui neste mundo.
E temos a oportunidade de ser treinados agora para servir no futuro. E por isso, aqui há uma chave importante. Que o nosso envolvimento agora na obra de Deus vai determinar a nossa recompensa no futuro. E por isso, a maior responsabilidade que temos, que vamos ter para servir a humanidade no reino de Deus, será se nós estamos agora a ser treinados ou envolvidos na obra de Deus. E quanto mais estamos treinados e envolvidos na obra de Deus, maior será a responsabilidade para servir a humanidade no reino de Deus, porque isso é a obra de Deus, a servir a humanidade. E por isso, maior será a nossa glória no reino de Deus. Isso é o que Jesus Cristo disse em Mateus 20. Em Mateus 20, vejam comigo se faz favor, aqui a situação da mulher de Zebedeu, em Mateus 20, começando no versículo 20, o pedido da mãe de Tiago e João, isto era a mulher de Zebedeu, e pediu para que um filho tivesse ao lado esquerdo e o outro ao lado direito de Jesus no reino. E os outros discípulos, os outros 10, ficaram indignados contra esses dois, como leia no versículo 24. Porque é o que eles queriam. Ficaram indignados com esses dois porque tinham inveja. Então, no versículo 25, Jesus Cristo disse. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Estes são os governos deste mundo, dos povos, os governantes destas nações. Dominam as populações e os maiores exercem autoridade sobre eles. E depois diz no versículo 26, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, no reino de Deus, em outras palavras, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isto é obra de Deus, para servir a humanidade. E está-nos a servir de graça. E nós temos que seguir o mesmo, copiar o mesmo exemplo e servir outros de graça. Tal como recebemos, damos. Queridos irmãos, deixe ter a certeza que não haja nenhum mau entendimento. Não estou a falar de obras de lei. Não estou a falar de obras de lei. Obras da lei, como Paulo diz em Gálatas 3, versículo 10, essas obras da lei, se as pessoas têm debaixo dessas obras de lei, estão debaixo. Vamos ler então a Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Porquê? Porque não obedecemos à lei, pecamos. Porque pecamos, o salário do pecado é a morte. E não há nada que possamos fazer para nos dar a vida de volta. E por isso não estou a falar de obras da lei. Porque as obras que determinam a nossa recompensa não são obras da lei. Está claro? Não estou a dizer que agora podemos desobedecer à lei.
também não estou a dizer que as nossas obras nos vão dar a vida eterna. Vejam Romanos 6, 23. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Queridos irmãos, todos nós quebramos a lei, todos nós temos pecados e todos nós temos o salário, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom gratuito, é uma obra que Ele faz por nós de graça. Salvação, por isso, não é receber o que nós devemos receber, porque o que nós devemos receber é a morte. Salvação é um dom de vida eterna. Nós não temos vida eterna em nós. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Mas não somos salvos pelo sangue de Cristo. Pessoas confusem justificação com salvação. Vejam comigo em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, isto é, sendo feitos justos, sendo reconciliados com Deus, feitos justos pelo seu sangue. Seremos futuro por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, houve esta reconciliação, fomos justificados, fomos reconciliados, há uma reconciliação com Deus mediante a morte do seu Filho. A morte do seu Filho. Jesus Cristo fez uma obra. A obra dele foi vir para a terra e morrer por nós. Isto foi parte do que ele fez por nós. Ele é o autor da salvação. E ele fez isto porque teve completa confiança no Pai, que o Pai o ressuscitaria. Ele pagou a pena dos nossos pecados. Na condição, está claro, como vocês leem em Atos 2:38, que nós nos arrependemos e que acreditamos nele, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e que nos comprometemos a não pecar mais. Então, quando fazemos esse compromisso, essa promessa, fazemos essa promessa através do batismo, que simbolicamente é uma lavagem na água, somos enterrados na água e depois somos, digamos assim, saímos da água como se fôssemos ressuscitados para viver uma vida nova sem pecado, porque fizemos um compromisso. E por isso somos justificados dos pecados passados, não é de pecados futuros. E por isso é ser justificado. Não é salvo. Porque diz aqui, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela vida de Cristo. Não é salvos pelo seu sangue? Não é salvos pela sua morte? Não é salvos pela nossa obra? Porque você não merece a vida eterna e eu também não mereço, nenhum de nós. Mas somos salvos pela vida dele. Jesus Cristo tem a vida eterna e ele nos dá a vida eterna. Como é que ele nos dá a vida eterna? Nos dá a vida eterna porque ressuscitou, está ao lado do Pai e agora nos manda o Espírito Santo.
O Espírito Santo nos dá a força, a energia, o amor de Deus, a mente de Deus, a maneira de pensar, de conhecer a Deus, através do Espírito dele. E nos dá a força, o poder. Assim nos dá o amor, os pensamentos e o poder, a força, a energia. Porque é que temos o Espírito Santo? Porque Jesus Cristo ressuscitou e nos mandou o Espírito Santo de acordo com a promessa. Pela sua vida. Porque vive. Pela sua vida. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. 1 João 5, versículo 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ele nos está a oferecer isto. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que temos o Filho? Porque Ele nos deu o Espírito. Deu o Espírito. Vejam Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Jesus Cristo ressuscitou. Foi ao Pai. Mandou o Espírito a nós. Por isso é que nos salva pela sua vida. Porque a vida dele, tendo a viver, tendo-se ressuscitado, abriu o caminho para nós e disse: dá a eles, dá a nós, o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que é o amor de Deus, que é a mente de Deus. E então, recebemos o Espírito, e quando recebemos o Espírito, então somos herdeiros de Deus. Vejam, no mesmo capítulo, Romanos 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isto é, vamos herdar quando formos ressuscitados. Ainda não herdamos. Vamos herdar quando formos ressuscitados. Se com Ele sofremos. Se perseveramos até ao fim a fazer a obra de Deus, e a obra de Deus precisamos ter raiz, porque diz, se não tivermos raiz, quando a perseguição vier por causa da palavra, vai haver uma certa quantidade de sofrimento. Mais ou menos, dependendo de várias coisas. Coisas que são parte do nosso crescimento. É como você, quando vai estudar para a escola, tem que passar certas provas. Se você vai ter uma posição mais alta, de engenheiro mais alta, vai ter mais provas, mais testes, mais educação, mais profundo conhecimento. Por isso diz, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Filhos de Deus. E por isso o que é que Deus faz? Faz as obras de Deus e nós precisamos fazer as obras de Deus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21.
20 e 21. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Isto é, se vocês estão a sofrer porque vocês fizeram coisas erradas, o que há com isso? Você fez coisas erradas, por isso tem castigo. Mas, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos. Quando praticam o bem e fazem as coisas certas, e as pessoas odeiam você porque você está a fazer as coisas certas. E o suportais com paciência. Porquê? Porque tens raiz, e quando esta perseguição e esta angústia vem, você tem raiz, você aguenta. E esta raiz, porque tem raiz na obra de Deus. E suportais com paciência, isto agrada a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para que é que fomos chamados? Para termos certos testes, para ver, através destes testes, destas provações, para ver que de facto nos mantemos fortes, para podermos ter uma recompensa maior. É como você quer ser um doutor em medicina, por exemplo, e você vai ter muitos testes para provar que de facto você sabe o material para poder receber a graduação final como um médico. Ou seja, em que a disciplina de medicina seja isso. E quanto mais técnico, mais profundo será. Versículo 21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. A obra de Jesus Cristo é que sofreu para nós, de graça, para nós podermos receber a vida eterna, e nós, como Ele, seguimos esse exemplo e somos e damos graça, aceitamos sofrimentos que outras pessoas nos dão de graça, somos graciosos para essas pessoas também depois se poderem arrependerem por causa do nosso bom exemplo. Queridos irmãos, por isso é que Jesus Cristo disse em Mateus 16, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nos retribuirá conforme as suas obras. E conforme as nossas obras, isso determinará a posição de glória no reino de Deus, para uns serem maiores que outros, uns para governarem sobre 10 cidades, outros sobre 5, outros sobre 2, dependendo das obras. Por isso, a obra de Deus é o plano de salvação de Deus, que nos justifica de graça pela obra de Jesus Cristo de sofrer e morrer por nós. E através da sua vida como nosso sumo sacerdote, e conforme nós recebemos o Espírito Santo para nos dar a força, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas e fazermos a sua obra, então essas obras são igualmente graciosas para outras pessoas que são nossos irmãos e irmãs. Essas obras que fazemos para eles. E por isso estamos gratos pelas obras de Deus, pela obra de Deus, que é nos dado pelo exemplo de Jesus Cristo, o qual nós devemos seguir. Isso é o caráter de Jesus Cristo a ser desenvolvido em nós.
E isso é possível através da obra do Espírito Santo, conforme nós fazemos a obra de Deus. Por isso é que Jesus Cristo disse que é uma videira. Estamos dentro desta videira, é a mesma videira. E se nós não estivermos a fazer parte dessa videira, vai ser cortado. Temos que fazer obras na videira, produzir fruto na videira. E por isso temos que produzir obras na Igreja de Deus. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos parte do edifício de Deus e por isso somos parte da obra de Deus. Mas veja então no versículo 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Cristo é o fundamento, é a fundação da Igreja de Deus. Contudo, se alguém edifica sobre este fundamento, se o que alguém edifica sobre este fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, isso manifestará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, que está a edificar na Igreja de Deus, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Queridos irmãos, qual é a sua obra? É a sua obra uma de ouro, prata e pedras preciosas na Igreja de Deus. Como é que você constrói em cima do fundamento que é Cristo e os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva? Como é que nós edificamos em cima disso? Estamos a edificar com ouro e prata e pedras preciosas? São as nossas obras ouro e prata e pedras preciosas. Isto é, nós estamos a viver como Jesus Cristo viveu, estamos a fazer a obra como Ele fez, estamos a viver por todas as palavras da Palavra de Deus. Temos o nosso coração e a nossa mente completamente na obra de Deus? Na obra de Deus desta era? Estamos a orar pela obra de Deus diariamente? Estamos a orar porque Deus guie e proteja aqueles que têm a responsabilidade, por exemplo, de ser a boca ou de serem os pés. Você talvez não seja a boca, talvez você seja um dedo, ou seja um fígado, ou seja os pulmões, ou seja outra parte do corpo. E por isso, você está a encorajar, pelo seu exemplo, pelo seu apoio da igreja, você está a encorajar aqueles que são parte da boca e que têm a responsabilidade, como os pés, de andar e pregar o Evangelho? Você está a dar generosamente para contribuir para a obra de Deus financeiramente nesta era? Isto é, você tem a sua mente e o seu coração completamente envolvido na obra de Deus? Você está a orar para que a mente de mais pessoas seja aberta para entenderem a verdade? Para que Satanás não cause divisões e problemas na Igreja de Deus, para a Igreja de Deus poder continuar a fazer a sua obra?
para que a obra de Deus possa crescer. Você está a esforçar-se para ser uma luz na sua comunidade, um exemplo para as pessoas verem que é um exemplo da Igreja de Deus, que é um exemplo positivo, que é uma luz. Você está a estudar o caminho de Deus para se mostrar que está aprovado perante Deus. Você mantém-se perto de Deus, a orar diariamente, a fazer estudo bíblico diário, em meditação e em jejum ocasional. Você está a construir o caráter justo de Deus na sua vida, sendo um servo, desenvolvendo relacionamentos com outras pessoas, desenvolvendo e construindo a unidade, perdoando e reconciliando, porque precisa de dar muito fruto nesta direção. Então, a sua investimento de 1 está a produzir 10. Você tem que olhar a sua própria posição na sua vida. Nem todos são bocas, nem todos são pés. Mas você tem uma posição no corpo, que é a Igreja de Deus. E você precisa de suportar esse corpo. Se, por exemplo, os meus ombros, os meus braços, os meus pés estão tão dolorosos que não posso fazer a obra, não posso pregar, então o ombro ou membros ou parte do corpo não está a ajudar a pregação da boca. Todos os membros têm que fazer a sua parte. Você sabe a sua posição individual, aonde vive, na região em que está, o que pode fazer para a obra de Deus. Você precisa pôr a mente à volta da obra de Deus. E então assim você está a construir ouro e prata e pedras preciosas na Igreja de Deus. E como é que você constrói madeira, feno e palha? Quando você recebe a conversão com alegria, você recebe o Espírito Santo com alegria, você mantém-se numa boa atitude, sim, mas as obras são de qualidade inferior. Isto é, de madeira, feno e palha. A recompensa será menor. Ainda será salvo pela graça de Deus, mas o seu coração e a sua mente não estiveram assim tão envolvidos na obra de Deus. Queridos irmãos, precisamos de estar gratos pela obra, pelas obras de Jesus Cristo, que nos dá a graça da vida eterna, de graça. Precisamos estar gratos pela obra de Jesus Cristo, que nos mandou o Espírito Santo de Deus para nos dar o poder e a mente e o amor de Deus para servir outros, desenvolver relacionamentos com amor e carinho. Hoje, para fazer isso, hoje. Precisamos estar gratos que Jesus Cristo vai voltar para salvar o mundo. Mas nós vamos ser recompensados pela nossa obra. Vejam em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É um galardão. Além da vida eterna, que é de graça. É um galardão. Pelas obras que damos graças a Deus que podemos servi-lo na obra dele hoje. Ao fim de contas, queridos irmãos, não são as nossas obras. É a obra de Deus, a qual nós temos a oportunidade de servir a Deus na obra dele, que é parte desta videira. E por isso, fazendo a nossa parte hoje em dia na obra de Deus, faz com que nós cresçamos espiritualmente
E quando nós temos a nossa mente e o nosso coração completamente envolvidos na obra de Deus, fazendo com que o Evangelho vá para o mundo inteiro como testemunho, pregando o caminho e preparando o caminho para a vinda de Cristo, então estamos-nos a treinar hoje em dia para fazer a obra de Deus no futuro, porque estamos a fazer agora, hoje em dia. Estamos a treinar para governar com Ele, para salvar o mundo no mundo da amanhã. E por isso estamos gratos pelas obras de Deus, que Ele nos faz e que nós temos uma oportunidade de ser parte. Isto é uma oportunidade além da salvação. E através das nossas obras de serviço, na obra de Deus hoje, nós temos uma oportunidade de dar uma honra maior e uma glória maior a Deus e para servir a humanidade hoje e amanhã no maravilhoso mundo da manhã.